serão executados em passeios de largura mínima de 1,50 m em sentido longitudinal à via, não excedendo a 1/4 da largura total da calçada, e deverá ser implantada junto ao alinhamento do lote ou a guia se a calçada tiver largura superior a 2,40 m. Parágrafo único. A faixa pavimentada das calçadas verdes deverá ter superfície contínua e largura nunca inferior a 1,20 m. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o vereador Marcelo Verli, com todos os pareceres favoráveis. Em discussão. Defesa na tribuna. Pois não, vereador. O senhor dispõe do tempo regimental de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Esse projeto ele dispõe sobre a criação de um programa de recuperação e preservação da permeabilidade do solo. Eu tenho cópia aqui, obrigado. Do solo no nosso município. Nós temos uma característica topográfica que nós poderíamos aqui exemplificar, né? Uma cidade com montanhas de todos os lados e essas montanhas convergindo para uma região urbana que é cada vez mais adensada, cada vez mais asfaltada e cada vez mais com menos possibilidade de escoamento. Então, esse projeto, senhor presidente e senhores vereadores, tem por objetivo, como outros projetos de nossa autoria, trabalhar no sentido de criar uma cultura junto ao gestor público, junto à iniciativa privada, junto às empresas de construção no nosso município, com vistas a melhorar exatamente a condição de permeabilidade do nosso solo. Nós sabemos que existem as chamadas ilhas de calor. Se a gente for aqui na Praça Dermeval Barbosa Moreira, ela é muito mais, a temperatura dela é muito mais quente do que, por exemplo, na Praça Getúlio Vargas, exatamente pela presença de vegetação, de arborização, e isso deve ser buscado em toda a nossa cidade. Então, nós temos aí um fenômeno que, nos últimos 30, 40 anos, se exacerbou no nosso município, que foi praticamente a ocupação de muitas e muitas áreas, fazendo com que a água, que até então ela tinha uma certa fluidez para até chegar, né, aos canais, ao próprio Rio Bengalas, passou a ter uma velocidade de escoamento muito maior e muitas vezes estourando manilhas, prejudicando pontes, prejudicando estradas e, com certeza, a criação dessa cultura voltada a uma preocupação maior do gestor público em relação a pequenas medidas, né, que a gente propõe aqui, por exemplo, a ideia de utilização de pisos drenantes, pisos de concreto intertravado, os chamados ladrilhos hidráulicos, que têm uma porosidade maior do que o azulejo tradicional, a implantação de calçadas verdes, que é a reserva em pelo menos 1/4 das calçadas, para que você continue tendo a possibilidade de algum canteiro, alguma terra, alguma área verde, é de fundamental importância no sentido de preservarmos o nosso meio ambiente, criando uma condição melhor de escoamento, sem que haja tanto risco de inundação, de alagamento. Na verdade, isoladamente, pode parecer uma medida pequena, mas se isso se torna comum a toda a cidade, a todas as novas construções, as novas intervenções do poder público, pode se tornar realmente um elemento protetivo para a nossa cidade, para a nossa população, que passou por momentos muito difíceis, agravados também por conta da impermeabilização vigente hoje no nosso solo. Passar a parte ao vereador Reinaldo, depois ao vereador Edson. Parabéns, vereador Marcelo Verli, pelo projeto. E outro dia nós já discutimos esse assunto aqui. Por exemplo, nós temos lá no alto lá do Vale dos Pinheiros 3 condomínios: Parque da Pedra, Sítio da Pedra e Solar da Pedra. E até esses condomínios, as ruas são asfaltadas. E se falou aqui naquele dia, inclusive, da possibilidade dos novos projetos serem colocados, nesse tipo de condomínio, reservatório de água de chuva, né? Que a água, quando por ocasião das chuvas, a água desce numa velocidade imensa e acaba causando um sério problema
né, aqui nos lugares mais baixos. E o projeto de Vossa Excelência vem, né, falando exatamente sobre isso, e aquela questão de você defender a questão do calçamento de paralelo. Porque quando no asfalto a água, você não consegue absorver a água. Quando é paralelo, absorve. E as calçadas verdes, por exemplo, tendo uma parte da calçada, que Vossa Excelência, um projeto bem elaborado, fala, exatamente isso, porque quando a água bate nesta calçada, também será absorvida exatamente por ter essa parte verde nas calçadas. Então, o projeto é de um longo alcance e, com certeza, Vossa Excelência estará aí com esse projeto prestando uma grande contribuição para o meio ambiente. Vereador Reinaldo, Vossa Excelência toca no ponto central e me faz remeter a uma análise, né? Nós temos uma cidade cada vez mais asfaltada e parece que a buraqueira que se encontra nesse asfalto tem até o objetivo de escoamento da água, né? Aumentar a porosidade tão grande que são os buracos. Mas, na verdade, não se trata disso. Falta realmente uma política de conservação e de manutenção. E até mesmo do ponto de vista do asfalto, já existem novos materiais que permitem uma absorção maior do que os materiais tradicionalmente utilizados. Vou passar aqui uma parte ao vereador Edson, posteriormente ao vereador Marcos Medeiros. Vereador Marcelo Verli, quero parabenizá-lo pela proposta, que Vossa Excelência citou até ser talvez pequena, vamos dizer assim, mas não é não. Eu creio que o projeto ele tem grande alcance. Nós aprovamos aqui ano passado, Vossa Excelência estava no Executivo, um projeto de minha autoria que é um projeto de reaproveitamento de restos de obra, né? Nós tivemos a tragédia e os órgãos governamentais demoliram inúmeras casas, retirou-se da beira dos rios muita quantidade de areia e jogou tudo fora. Jogou tudo fora. A areia que está sendo retirada, por exemplo, de Córrego Dantas, está sendo jogada fora num aterro. Tantas pessoas precisando até de um caminhãozinho de areia e o poder público, por questões até legais, reconheço em alguns pontos, está jogando tudo fora. Mas o que eu quero citar, dentro do projeto de valorizar o projeto de Vossa Excelência, é que, por exemplo, existem estradas vicinais, estradas na zona rural. Eu tive em Macaé de Cima, por exemplo, cismaram de um trechinho da estrada colocar asfalto. Colocou asfalto, impermeabilizou a estrada, mas só que não mantém. Não mantém, a chuva vem, arrancou aquilo tudo, fica aquela buraqueira. É mais difícil de transitar numa estrada cheia de buraco, asfaltada, do que numa estrada compactada com restos, com resíduos de obra, que tem concreto, né? Então, geralmente também não se coloca nenhum tipo de manilha para fazer o escoamento. Coloca nada. E aí Vossa Excelência abre para outra questão. O projeto de conservação dessas estradas na zona rural e tudo mais, ela não tem acompanhamento técnico. Nenhum. Nenhum. É o cidadão que trabalha lá, já há 20, 30 anos, que vai lá com uma enxadinha, vai lá com um enxadãozinho, cava, tapa um buraquinho ali, aí bota uma terra inadequada ao solo, vira uma lama só, e quando não, a água corre pelo meio da estrada, trazendo problemas enormes, porque não tem preocupação com os escoamentos. E aí tem essas erosões, muitas ruas desabam, e o projeto de Vossa Excelência orienta para esse sentido. Agora, cabe ao Poder Executivo começar a implementar e ter uma cultura, que Vossa Excelência mesmo citou nesse sentido. Muita coisa é feita errada na cidade por uma cultura antiga, né, de não se pensar, não que as pessoas que estejam fazendo esse serviço estejam erradas de todo, elas foram ensinadas assim. Não foram dados equipamento. Por exemplo, eu estava lá em Macaé de Cima, pediram carrinho de mão, pediram pá, pediram enxada, pediram muitas coisas que às vezes não tem para fazer um trabalho adequado. E quando vai se fazer o trabalho que deveria ser adequado, ele não foi capacitado para fazer assim. E mais ainda os pedreiros e aqueles construtores que não têm essa preocupação de impermeabilizar. Parabéns, Vossa Excelência, pelo projeto, é um norte, a orientação para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Agradeço a parte, o vereador Edson. Vossa Excelência também contribuiu sobremaneira para trazer informações adicionais sobre a ideia original da nossa proposta. Passar a palavra ao vereador Marcos e, posteriormente, ao vereador Reinaldo. Felicito Vossa Excelência por esta proposição, ainda mais ligada ao meio ambiente. A minha mãe, quando vereadora, foi quem criou a Comissão do Meio Ambiente e hoje presidida por Vossa Excelência. Fazer um breve relato com relação a todos os vereadores que me antecederam, no sentido de mostrar, através da sua proposição, a importância que se tem com relação à permeabilidade que há quando se coloca asfalto nas ruas da nossa cidade. A gente, óbvio, enxerga que há mais
fluidez com relação ao transporte de carros, mas, por outro lado, o lençol freático fica comprometido. E, quando fala lençol freático, me remete a conselheiro Paulino, me remete ao início do meu mandato, que eu fiz um requerimento de informação nesta notável Casa de Leis, endereçado, na época, ao secretário Iveson Macedo, que explicitasse sobre a questão de se colocar cromo direto no solo pela empresa MHS, que se situa atrás da Friburgo Auto Ônibus, em Conselheiro Paulino, que até hoje eu não tive essa resposta e tenho informações que aquele lençol freático, haja vista que, óbvio, a questão da permeabilidade está umbilicalmente ligada ao lençol freático, que o lençol freático do 6º Distrito está comprometido com cromo, que existem pessoas que, todos nós que temos acesso a conselheiro, o vereador Luciano, que está sempre ali no Horto do Vino, sabe que ali tem uma bica onde as pessoas pegam água ali, próximo da MHS, e aquela água está, infelizmente, contaminada com cromo, o tempo passa e nada é feito. Felicito Vossa Excelência pela preocupação pelo lençol freático da nossa cidade, pela preocupação do meio ambiente. Parabéns. Agradeço a parte, vereador, e realmente a reconstrução de Nova Friburgo e Novas Bases passa essencialmente por educação e meio ambiente. São duas áreas que se interligam, que se complementam, que se completam, e essa casa tem levantado questões importantes ao longo do tempo e que, se bem aproveitadas pela Prefeitura, por outros órgãos e também pela iniciativa privada, podem gerar resultados muito significativos, muito positivos no que se refere à nossa qualidade de vida. Mais uma parte ao vereador Reinaldo. Rapidamente, vereador Marcelo, dentro do que o vereador Edson Flávio falou, a questão da areia que é desperdiçada, nós temos a usina lá que usa muita areia, que poderia ser aproveitada. E a Secretaria de Olaria, aquela galeria que foi feita lá, ligando passando pela Via Expressa, o que desce de areia lá de cima daqueles morros, e a Secretaria de Olaria tem aproveitado em algumas pequenas obras. Então, o que o vereador Edson falou realmente tem sentido. E a gente está com tanto problema de asfalto aqui, por que não aproveita essa areia lá na usina de asfalto? Verdade. E a essência do projeto, né, a gente tem falado sobre isso, nós temos que trabalhar muito, tanto para proteger as atuais áreas remanescentes verdes, quanto também, dentro da medida do possível, ampliá-las. E a essência desse projeto consta do artigo 4º. Nas ações voltadas à recuperação e preservação da permeabilidade do solo, será observado o seguinte: 1. Implantação de calçadas verdes. Há algumas orientações aqui que podem ser complementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 2. Utilização de pisos drenantes, pisos de concreto intertravado ou ladrilhos hidráulicos nos passeios públicos, estacionamentos descobertos, ruas de pouco movimento de veículos e vias de circulação de pedestres em áreas de lazer, praças e pátios de estabelecimentos de ensino. 3. Pavimentação de vias públicas com a utilização preferencial de materiais porosos. E 4, pavimentação das vias públicas, sempre que possível, com a utilização de materiais resultantes do beneficiamento de resíduos da construção civil ou da reciclagem de pneus. É um projeto simples, objetivo, prático, que a gente espera realmente que seja bem acolhido pela Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente se encontra aqui à disposição, se coloca também na qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano à disposição, para contribuir da melhor forma possível para que ela se torne realidade, até porque, se todas as leis que já foram aprovadas ao longo do tempo de existência da Câmara de Vereadores efetivamente tivessem sido colocadas em prática, nós teríamos uma cidade muito melhor. E esse tem sido um discurso de todos nós, a preocupação de legislar em prol do município de Nova Friburgo e fazer com que essas leis sejam efetivamente cumpridas. Aliás, o deputado estadual, hoje secretário de Estado de Meio Ambiente, Carlos Mink, ele tem, ao longo da sua vida parlamentar, a visão do cumpra-se, que são as leis que são aprovadas pelo Legislativo e que muitas vezes não se tornam realidade, ou por ausência de interesse, por falta de competência técnica, mas eu torço, espero e trabalho para que essa lei e todas as leis que têm sido aprovadas nessa casa possam se tornar efetiva realidade no nosso município. Senhor presidente, agradeço a possibilidade e peço o apoio de todos ao projeto. Ora, defendo aqui na tribuna. Muito obrigado. Pois não, vereador. Após discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade, projeto de autoria do vereador Marcelo Verli, projeto 4.767/2009.
Projeto de lei de autoria do vereador Isaac Demani, 3020/2009, dispõe sobre o estabelecimento de pontos fixos e determinados para o estacionamento de veículos de transportes escolares e da outras providências. Também com os pareceres favoráveis, pediu o vereador Reinaldo Rodrigues que faça a leitura. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requer na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre o estabelecimento de pontos fixos e determinados para estacionamento de veículos de transportes escolares e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido que os veículos de transporte escolares deverão ter pontos fixos e exclusivos para estacionamento regulamentado por sinalização horizontal e vertical. Artigo 2º. Os pontos de estacionamento de uso exclusivo aos veículos de transporte escolares serão fixados em local não distante da instituição de ensino, a fim de facilitar o embarque e desembarque dos estudantes. Parágrafo único. O órgão municipal competente deverá fixar os critérios para a fiel execução desta lei, a fim de determinar quantos veículos de transporte escolares poderão utilizar cada um dos pontos de estacionamento simultaneamente. Artigo 3º. É livre o uso dos pontos de estacionamento estabelecidos na presente lei para os finais de semana, feriados, férias escolares e dias úteis após o horário escolar. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Tancredo Neves, assina vereador Isaac Demani, com todos os pareceres das comissões pertinentes favoráveis. Pois não, vereador, eu vou assinar esse projeto junto com o vereador Isaac Demani. O mesmo teve que se ausentar. Só que deixar um destaque, passar a presidência do vereador Reinaldo Rodrigues, a preocupação, né, em disponibilizar espaços para os transportes escolares. Nós acompanhamos que durante as férias escolares o trânsito na nossa cidade melhora consideravelmente, né, com menos carros nas ruas, as pessoas sem aquele programa do dia a dia de levar e buscar os filhos na escola, muito dos pais sem uma conscientização, né, como foi falado hoje aqui, do sistema, né, já está na cultura, e muitos acham que parar em qualquer lugar para o filho sair do carro, ou no embarque, ou no desembarque, que não atrapalha o trânsito da nossa cidade. O trânsito que já está sobrecarregado, né? Aqui na avenida nós temos uma escola, em frente à ponte ali, que tem a mão inglesa, que traz muitos transtornos. Tem um espaço que a escola até preparou de um recuo para dentro da escola, mas, infelizmente, aquilo ali não dá vazão, né? E alguns pais param de qualquer maneira, sem se importar com o tempo, né? Com a maior calma do mundo, como se estivesse num lazer, e muitas das vezes atrapalha muito o nosso trânsito. Então, já foi provado que durante as férias escolares melhore muito o nosso trânsito, e se a gente puder ter uma organização para ajudar durante o período escolar, com certeza a população sai ganhando com isso. Então, eu assino junto com o vereador Isaac Demani, que teve essa preocupação de criar essa lei em 2009, e peço que todos aprovem o projeto. Devolvo a presidência ao vereador Luciano para que possa colocar o projeto em votação. Após a discussão, em votação única, projeto 3020/2009, de autoria do vereador Isaac Demani e vereador Luciano Faria. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Tem um projeto aqui também do vereador Isaac Demani, que pediu para me assinar junto com ele, mas eu vou fazer a retirada do projeto, tenho algumas dúvidas a respeito do projeto, prefiro que o próprio vereador faça a defesa. Também tem uma indicação legislativa do vereador que eu fiz a retirada, para uma discussão com o vereador. E tem um projeto de lei do vereador Marcos Medeiros, acho que também foi retirado. Então, nós temos 4 indicações legislativas: 10.032,
10.640, 10.641 e 10.802/2011, de autoria, todas quatro, do vereador Marcos Medeiros. O vereador, se quiser fazer a leitura e a discussão, fica à vontade. Em discussão única. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de 4 indicações legislativas. A primeira dispõe sobre o Programa de Incentivo Cultural para os Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino do município de Nova Friburgo, onde o objetivo é que se criem incentivos para que os professores possam participar de eventos culturais, apresentações de músicas, artes plásticas e assim no município de Nova Friburgo. Óbvio, vereador Marcelo Verli, a gente sabe que quando apresentamos um projeto desta envergadura, se por um lado a gente enxerga a importância da participação dos profissionais de educação em eventos culturais, cinema, teatro, incentivar a estes profissionais que eles devam participar, por outro, óbvio, não é culpa de Vossa Excelência, a gente também, através do projeto de lei, demonstra que há problemas com relação à questão de recursos para os profissionais, isto porque, pelo certo, presidente Luciano, a forma dos nossos profissionais de educação irem até esses eventos populares, culturais, esses eventos de expressões culturais, óbvio que seria pagando. Mas, infelizmente, como o professor ainda não consegue trabalhar, vereador Cláudio Damião, em um emprego e receber subsídios o suficiente para poder viabilizar conforto, lazer, saúde, educação, alimentação, remédio para os seus familiares, então a forma é incentivar, por enquanto, porque a gente, óbvio, espera que isso mude, pelo menos até o próximo governo, e esses incentivos têm como base ajudar na complementação cultural dos profissionais da área de educação, porque são responsáveis por repassar seus ensinamentos aos seus alunos, dezenas, centenas, quiçá até milhares deles. E quanto mais informado tiver o profissional, mais fácil é para ensinar seus alunos. Por outro lado, um outro projeto de indicação legislativa que estende a isenção do pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo de passageiro por ônibus aos acompanhantes de pessoa portadora de doença crônica de natureza física ou mental, na forma que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo. Todos nós, vereadores, acompanhamos o trabalho de entidades tais como a FAP, a PAI, e assim sucessivamente. Todos nós temos algum amigo, algum parente, algum conhecido que, infelizmente, tem alguma pessoa que é portadora de doenças crônicas. Esse projeto tem como objetivo auxiliar a locomoção dessas pessoas, que, é óbvio, necessitam de acompanhantes, e várias delas, vereador Márcio Damasio, não conseguem ir até a PAI, não conseguem ir até a FAP ou até aos centros de tratamentos. Por quê? Porque precisa de um acompanhante e, às vezes, não tem recursos o suficiente para subsidiar essas passagens de ônibus destas pessoas que os acompanham. Então, óbvio, quando se faz uma concessão de um serviço público, vereador Edson Flávio, é porque o próprio município, o próprio estado ou o próprio país, naquele momento, não teve a condição de viabilizar aquele serviço e concedeu para que a iniciativa privada assim o fizesse. Mas isso não exime, óbvio, as empresas concessionárias de terem a sua responsabilidade social. E nada mais pertinente, nada mais regimental, nada mais legal do que a concessionária, nessa indicação legislativa concessionária de ônibus, que ela possa cumprir com a sua função social no sentido de, primeiro, viabilizar, conforme é feito, o transporte gratuito das pessoas que são portadoras de doenças crônicas. E é óbvio que essa pessoa necessita de um acompanhante. Só que a pessoa portadora,
ela não paga a passagem, tem a gratuidade, entre aspas. Mas o acompanhante tem. E quando o acompanhante não tem recursos para subsidiar esse seu direito de ir e vir, óbvio, a pessoa que tem essa doença crônica de natureza física ou mental fica comprometido o seu ir e vir para o seu tratamento e assim sucessivamente. É uma indicação legislativa de grande alcance social que eu tenho a certeza que vai ajudar a curar, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Fica à vontade, vereador Edson Flávio. Breve à parte, só para reforçar o que Vossa Excelência colocou, ainda existe um outro quesito importante, que, em muitos casos, a família que tem uma pessoa com necessidades especiais, ela também não tem condições financeiras o suficiente, porque o que acontece? A pessoa que tem a necessidade especial, às vezes, ele tem o benefício do INSS, né, que, na maioria dos casos, é um salário mínimo, agora 600 e poucos reais. E a pessoa que acompanha, e a gente tem vários casos que nós conhecemos, Vossa Excelência mesmo acompanhou vários casos, um caso recente que a gente pôde vivenciar foi ali no Parque Santa Luzia, né, onde Vossa Excelência até disponibilizou um equipamento que a pessoa precisava através da emissora que Vossa Excelência atua. E essa pessoa não tem, são jovens que não podem trabalhar, não podendo trabalhar, ela não tem benefício e ela tem que pegar os 500 ou 600 reais da pessoa que tem a necessidade especial e dividi-la com os outros gastos do dia a dia. E é aí que a coisa se torna mais complicada ainda, porque se você tem uma pessoa com necessidades especiais, ele tem necessidade de um alimento diferenciado, tem a sua necessidade de convívio social e etc. Remédios às vezes que não são fornecidos, fralda geriátrica e muitas outras necessidades mais, e essa pessoa tem que passar a pedir. Quantas vezes não chega no nosso gabinete, né, sem dúvida, as pessoas solicitando, porque ela se vê numa situação muito complexa, ela não consegue gerenciar e ela não pode ir trabalhar. E algumas pessoas até zoam, vamos dizer assim, popularmente falando, né, não entendem que a pessoa que tem a necessidade especial precisa de um acompanhamento permanente, é dia e noite. A pessoa deixa de trabalhar, deixa de buscar, deixa de se profissionalizar, deixa de buscar cultura, lazer, para poder se dedicar. E eu acho isso muito lindo, né? Uma mãe ou um parente que se dedica integralmente à pessoa que tem necessidades especiais. E, em contrapartida, muitos outros fazem isso até de forma irregular, maltratam, outros deixam na casa, né, no caso aqui em Friburgo, a Casa São Vicente de Paulo, e abandonam, né? O fato de deixar lá não é o grande caso, porque cada um tem suas situações, lá é uma instituição para atender. Mas tem muita gente lá, inclusive, abandonada, gente que alguém chegou, deixou lá e nunca mais voltou. Então, as pessoas que fazem isso merecem ser valorizadas e o projeto de Vossa Excelência traz justiça para essas pessoas. É claro, agora eu não sei como que a concessionária poderá fazer com que essa lei seja implantada de fato. Sugiro que no mesmo momento em que o portador de doenças crônicas, seja ela física ou mental, que ele faça o seu cadastramento, que, óbvio, que a pessoa que esteja fazendo indique ou a si próprio ou outrem que possa acompanhar, ou seja, que tenha também uma segunda carteirinha como acompanhante da pessoa que, infelizmente, está acometida dessa enfermidade, que necessita de tratamento, seja ele de que forma for. É aí que a gente defende a estruturação, por exemplo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é quem faz essa detecção, que é quem vai visitar a casa, que é quem vai visitar o lar, e é quem vai encaminhar até, atestando, né, a condição da família, a condição da pessoa acompanhante. Mas o projeto ele é muito importante, porque essas pessoas não podem... se o salário da pessoa com necessidade especial é dele, né, esse salário tem que ser para o bem-estar dele, não para gastos que, às vezes, poderiam ser evitados se um projeto desse fosse colocado em prática. E a pessoa teria uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor, porque tem muitas pessoas que, além da necessidade especial, ele adquire outros problemas na sua saúde por má alimentação, por falta de ter um convívio social, por falta de poder sair, de participar da vida da sociedade como um todo. E a pessoa que acompanha também, ela deixa de fazer um atendimento. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, nesse sentido, que por não ter salário, não poder trabalhar, por acompanhar uma pessoa com necessidade especial, não podia nem se cuidar, não tinha condições de pagar um dentista, não tinha condições de fazer uma alimentação adequada. Então, o projeto ele é muito de longo alcance. Obrigado pela vossa proposição. É óbvio que todos nós aqui estamos preocupados com a inteira proteção à saúde do convalescente.
Outro projeto de indicação legislativa é cria o convênio com o governo do Estado do Rio de Janeiro para a implantação do Programa de Integração na Segurança, PROES, no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Esse programa tem como objetivo parcerias e convênios com a própria Polícia Militar, nos moldes que há o PROERD, no sentido de que, infelizmente, vereador professor Pierre, eu sentado aqui, várias pessoas se aproximam, que vêm pela assistência para fazerem os mais diversos pedidos. Eu acabei de receber uma mãe, há cerca de 5 minutos atrás, oriunda do bairro Chácara do Paraíso, que seu filho está preso. Ela reclama que não tem recursos para poder se deslocar até Magé, ele está preso em Magé, e ela reclama que não há o atendimento com relação à parte advocatícia que seja de uma forma gratuita, haja visto que ela não tem como subsidiar, e foi pedido R$7.000 para que se pudesse trabalhar no processo de seu filho. E, por derradeiro, vereador Marcelo Verli, ela reclama, entre aspas, que quando seu filho, criança, caiu num bueiro e machucou a cabeça, e não teve como fazer nenhum tipo de tratamento. O tempo passou, não houve tratamento, óbvio, na área de saúde da criança, ele cresceu e hoje ele, infelizmente, está envolvido em vários atos de violência, com relação a furto, com relação a latrocínio, com relação a tráfico de drogas e assim sucessivamente. Óbvio, ela, como espírito de mãe, protege e acha que o filho não tem nenhum tipo de culpa com relação a onde estava e foi preso. Mas, por desdobramento, a gente observa, professor Pierre, que se tivesse sido feito, tivesse sido implementado um convênio onde o município, onde a Polícia Militar, onde várias outras entidades pudessem ter colocado, inserido nesse cidadão virtudes, ou seja, atitudes que demonstrassem a importância de ser um cidadão do bem em nossa sociedade, essa mãe não estaria aqui, conforme está lá no meu gabinete, aguardando agora uma forma de conseguirmos tirar da prisão esse cidadão e que possa dar uma vida digna a essa pessoa. Então, óbvio, um projeto que cria um convênio nesse sentido, dos moldes do PROERD, é um projeto que vai auxiliar a próxima geração para que a gente possa, de acordo com a conveniência, viabilizar políticas sociais para se libertar futuros jovens das amarras do crime. Para finalizar, projeto de indicação legislativa que cria o programa das clínicas da família no âmbito do município de Nova Friburgo, onde tem como bojo, na estrutura da unidade de saúde, se viabilizar salas de imunização, esterilização, de saúde bucal, consultórios, sala de atendimentos comunitários. A gente sabe que a própria população sofre pela falta de serviços adequados, vereador Cláudio Damião, na rede pública de saúde. Então, é um mecanismo que busca, através destas estratégias, melhorar a qualidade de vida do atendimento do nosso povo e da nossa gente com relação à questão da saúde. Fica à vontade, vereador Edson Flávio. Vereador, só voltando no projeto que Vossa Excelência apresentou antes do convênio com o PROES, o PROERD, é um projeto de grande sucesso, realizado pela Polícia Militar. E certamente se faz esse convênio, porque todas as formas de você orientar a criança, orientar o jovem a não entrar na vida do crime, ou até conhecer como que é a estrutura de quem entrou. E Vossa Excelência colocou algo muito interessante, que às vezes nós recebemos no nosso gabinete cidadãs, a maioria são mulheres. O vereador Cláudio Damião propôs a criação da Comissão dos Direitos da Mulher nessa casa, preside, e sabe disso que eu vou citar agora. A maioria são mulheres, chegam aqui no nosso gabinete, às vezes os seus filhos ou adolescentes estão no Rio, no Padre Severino, por exemplo, e outras instituições de orientação, eu esqueço o nome da... Outras instituições, até, outras instituições, e outros estão em presídios, no Rio de Janeiro. Cometeu crime, está pagando ou não, tem o direito à defesa, esse é um princípio legal,
né? Nós não somos juízes, ele tem direito à defesa, mas a família, quando vai muitas das vezes visitar alguns desses locais, principalmente as mulheres, passam às vezes por grandes constrangimentos, quando não, em alguns setores